Sabe, às vezes eu paro para pensar como a nossa comunicação é. Bom, ela é incrível e, ao mesmo tempo, super complexa, né? Uma palavra pode querer dizer várias coisas, uma frase dá para entender de jeitos diferentes. É quase como uma tapeçaria de significados. Aliás, um dos materiais que a gente usou hoje, um artigo do blog Semântico, do Alexandre Rodrigues Silva, usa essa imagem. Ele fala dessa teia inspirada em ideias como a tecelagem de um jogo e o Intertangled, do Ted Nelson, para mostrar como tudo está meio que conectado. E essa riqueza toda é fascinante, claro, mas no mundo digital, aí ela pode virar um problemão. E é exatamente sobre esse desafio que a gente vai conversar hoje, a tal da ambiguidade semântica. Usando como base esse artigo que faz uma ponte interessante entre SEO, linguística e ciência da informação, a nossa missão aqui é entender o que é essa ambiguidade, por que ela complica tanto a vida de algoritmos como os do Google, sabe? E, claro, como o que chamam de SEO semântico aparece como uma estratégia para tentar botar ordem nessa complexidade. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, o que é exatamente essa ambiguidade semântica? Olhando pelo lado da linguagem mesmo. É curioso, né? Porque não é um defeito da língua. Não mesmo, é uma característica inerente. Exato, que dá flexibilidade, riqueza para a comunicação. Ela acontece quando uma palavra ou uma frase inteira pode ter mais de um significado. Uhum. A polissemia, a homonímia. Isso. O artigo dá uns exemplos ótimos, bem clássicos. Manga pode ser a fruta, pode ser a parte da camisa. Sim. Banco, onde a gente senta, ou a instituição financeira. Ou até banco de dados, banco de areia. Exato, muitas possibilidades. E puma, o animal, a marca esportiva ou até um time de futebol lá do México. E o interessante é que não para na palavra solta, né? A própria estrutura da frase pode gerar confusão. Com certeza, a sintaxe. Lembra daquele exemplo? Ele viu o homem com o binóculo. Quem estava com o binóculo? Ele ou o homem? Clássico. Ou o turista fotografou o guarda com a câmera. A câmera era do turista ou do guarda? Pois é, isso é ambiguidade sintática. E ainda tem a referencial. O carro bateu no poste e ele ficou destruído. Quem ficou destruído, o carro ou o poste? Uhum. Nós, humanos, geralmente a gente saca pelo contexto, né? Pelo nosso conhecimento de mundo, pelas pistas ali da conversa. A gente infere, né? Exatamente. Mas e as máquinas? Como é que elas lidam com algo que pra gente é quase automático? Olha, aí tá o grande X da questão. Para nós é intuição, é experiência. Mas para a tecnologia, para o processamento de linguagem natural, PLN, para a inteligência artificial em geral, a ambiguidade é, assim, um dos maiores nós. Tem todo um campo de estudo, né, chamado desambiguação de sentido de palavra, em inglês WSD, Word Sense Disambiguation. WSD. Isso, e o objetivo é justamente esse, tentar ensinar as máquinas a fazer o que a gente faz. Descobrir qual é o significado certo daquela palavra, naquela frase, naquele contexto específico. E o fascinante aqui é ver como a tecnologia tenta imitar essa nossa habilidade, sabe? Basicamente, ela precisa de duas coisas principais. Primeiro, um dicionário, uma base de conhecimento, para saber quais são os sentidos possíveis da palavra. Certo. E segundo, muito, mas muito texto. Um corpus linguístico gigante. Para quê? Para aprender padrões de uso, como aquela palavra costuma aparecer junto com outras. Ah, e aí que entram os LLMs, os Large Language Models. Exatamente. Eles são treinados com volumes massivos de dados, justamente para identificar essas associações, esses padrões contextuais. Mas o desafio técnico é enorme, porque a linguagem muda, evolui. Uhum. E a precisão desses sistemas em acertar o sentido. Bom, isso define se a nossa interação com a tecnologia vai ser útil, fluida, ou se vai ser frustrante, né? Entendi. Quer dizer, a dificuldade técnica é gigante para as máquinas. Mas como é que essa luta interna da tecnologia com a ambiguidade acaba afetando a gente? Nas buscas que a gente faz todo dia no Google, por exemplo, como isso impacta quem tem um site, quem cria conteúdo, quem trabalha com SEO? Ah, afeta diretamente. E as consequências são bem práticas, viu?
Pensa nos buscadores, como o Google. A função deles é o que a gente chama de recuperação da informação, ou RI. Recuperação da informação. Isso. A meta é entender a necessidade da pessoa quando ela digita alguma coisa ali na busca e entregar o resultado mais relevante possível. Só que, como você mesmo disse, a busca é só uma sequência de palavras, muitas vezes ambígua. Certo. E quando o buscador não consegue decifrar a intenção real por trás de banco, por exemplo, ele fica perdido. O artigo até introduz uma ideia interessante: o custo da incerteza aplicado ao SEO. Custo da incerteza. Exato. Se o Google não tem certeza do que a pessoa quer, ele pode acabar mostrando um pouco de tudo. Resultados sobre bancos financeiros, bancos de praça, talvez até bancos de dados. Ah, sim. Uma mistura. Uma mistura. E isso dilui a relevância, né? A experiência de quem está buscando fica ruim. É por isso que o autor do artigo é tão direto ao dizer que otimizar uma página só para a palavra-chave banco, sem dar nenhum contexto, nossa, é uma péssima ideia. Porque não ajuda o buscador a entender. Exatamente. Você não está ajudando ele a saber sobre qual tipo de banco você está falando. Você está deixando ele mais confuso ainda. E tem como o Google perceber que ele errou? Que ele entregou um resultado ruim por causa dessa ambiguidade? Quais são os sinais que ele usa? Ah, ele percebe sim. E ele percebe olhando o que a gente faz depois de clicar. Os algoritmos hoje são muito, muito atentos ao comportamento do usuário. Uma métrica-chave é o tal do pogo sticking. Pogo sticking. Aquele pula-pula. Isso. Já aconteceu com certeza. Você clica no resultado, bate o olho, vê que não tem nada a ver com o que você queria e volta na hora para o Google para clicar em outro link. Sim, direto. Isso é pogo sticking. E é um sinal fortíssimo para ele de que aquele resultado não foi bom, de insatisfação. O artigo dá um exemplo muito bom disso. Imagina um site de carpintaria, faz móveis de madeira. E aí, por algum motivo, talvez um SEO antigo meio mal feito, ele consegue aparecer numa busca por banco, no sentido financeiro. Alguém que está procurando um empréstimo, clica, cai na página cheia de mesa, cadeira. A pessoa volta para o Google na mesma hora. Esse comportamento grita para o algoritmo: olha, esse resultado aqui não serve para essa busca. Entendi. Faz todo sentido. O autor até chama de tripla péssima ideia quando alguém tenta pegar carona em trending topics que não tem nada a ver com o negócio só para atrair clique. Só gera pogo sticking, queima o filme do site com o algoritmo. E tem outros sinais também: o baixo tempo de permanência na página, o dwell time. Mesmo que a pessoa não volte para o Google imediatamente, se ela entra e sai muito rápido, também indica que o conteúdo não era o esperado. Certo. E no final das contas, né, tudo isso deságua na taxa de conversão. Se você atrai tráfego por um termo ambíguo, a chance dessas pessoas serem seu público-alvo é mínima. Elas não vão comprar seu produto, não vão pedir um orçamento. O impacto é direto no negócio, no CRO, na otimização da conversão. Então, se a gente conectar isso ao quadro geral, a ambiguidade deixa de ser só um problema, digamos, linguístico ou técnico, né? Vira um problema de negócio mesmo. Exatamente. Gera uma experiência ruim para o usuário. Isso manda sinais negativos para o buscador, que, por sua vez, pode piorar o posicionamento do site, o que leva a menos visibilidade. É um ciclo vicioso de irrelevância, entende? Ok, entendi. O cenário da ambiguidade parece mesmo um labirinto cheio de becos sem saída para quem cria conteúdo online. Mas, como dizem, se tem labirinto, talvez tenha um filo de Ariadne, né? Uma saída. O material que a gente está analisando aponta para o SEO semântico como esse fio. O que ele tem de tão diferente assim? Olha, a diferença é fundamental. O SEO mais tradicional, por muito tempo, ele foi quase que uma obsessão por palavra-chave. Achar os termos mais buscados e repetir na página. Sim, a densidade de palavra-chave. Isso. O SEO semântico propõe uma virada de chave radical. O foco sai do o que o usuário digita e vai para o que o usuário quer dizer com aquilo. A gente passa a olhar para a intenção, para o significado por trás das palavras. O Alexandre Rodrigues Silva, lá no artigo, define o SEO semântico como a prática de otimizar os conteúdos estabelecendo um campo semântico claro para o negócio.
e conectando as informações para que tudo faça sentido dentro de um contexto. É aqui que a mágica acontece, digamos assim. Contexto. Exato. A palavra-chave sozinha, isolada, perde muita força. O que importa agora é o universo de significado que está em volta dela. Universo de significado. Como assim? Como é que a gente constrói isso na prática, num conteúdo? Construindo contexto. As palavras, elas nunca estão sozinhas, né? Uma palavra como manga, ela só ganha sentido quando está acompanhada de outras. Se você está falando da fruta, o seu texto naturalmente vai ter termos como tropical, suco, vitamina C, doce, caroço, sobremesa. Esse conjunto de termos que se relacionam forma o que a gente chama de campo semântico. É essa rede de palavras que sinaliza para o algoritmo. Opa, aqui eu estou falando da fruta manga, beleza? Não da manga da camisa. E as tecnologias que o Google usa hoje, como o BERT e outros modelos de linguagem, foram desenvolvidos justamente para isso, para entender essas relações entre as palavras numa frase, num parágrafo. Eles olham a linguagem de forma bidirecional, o contexto que vem antes e o que vem depois da palavra. Ah, interessante isso. Por isso, um conteúdo que é rico nesse campo semântico, que cobre o tópico de um jeito mais completo, mais holístico, ele não só ajuda o Google a desambiguar, a entender do que você está falando, mas também responde melhor ao que o usuário quer saber, né? Exatamente. Responde melhor à intenção de busca do usuário, que geralmente não tem só uma pergunta, mas várias perguntas relacionadas àquele tópico. É por isso também que o artigo ressalta a vantagem de ter especialistas escrevendo conteúdo. Eles usam esse vocabulário rico, essa terminologia específica, de forma natural. Faz todo sentido. Então, em vez de só repetir a palavra-chave, a ideia é criar um ecossistema de termos relacionados em volta dela. Mas como é que a gente pode deixar esse contexto ainda mais claro para os robôs? Para os buscadores que não têm a nossa intuição, né? Aí entram algumas ferramentas mais técnicas, digamos assim, do SEO semântico. A primeira, e talvez uma das mais importantes, são os dados estruturados. Dados estruturados. Isso. Eu gosto da analogia que o artigo faz. Eles são como notas de rodapé para o robô. É uma forma de usar um vocabulário padrão, como esquema.org, para a gente conseguir etiquetar pedacinhos do nosso conteúdo de forma explícita. Etiquetar como? A gente diz para o Google, sem margem para dúvida, olha, isto aqui é um nome de uma pessoa, isto aqui é um número de telefone, esta aqui é a data de publicação, isto aqui é uma receita, e esses são os ingredientes, e esse é o tempo de preparo. Essa marcação, essa etiqueta, ela elimina a necessidade do algoritmo ficar adivinhando o que cada pedaço de informação significa. Um número de telefone, se está marcado lá como telefone, não vai ser confundido com um CEP, por exemplo. Ah, claro. O nome Alexandre Rodrigues Silva, se está marcado como person, fica óbvio que é uma pessoa, e não, sei lá, o nome de uma empresa ou de um lugar. Isso reduz drasticamente a ambiguidade para a máquina. Tira o peso da inferência dela. Entendi. Essas etiquetas ajudam muito, mas além delas, tem outras formas de organizar a informação do site para ajudar os buscadores a entenderem melhor o conteúdo? Tem sim, e aí a gente entra um pouco mais nos conceitos de arquitetura da informação. As taxonomias, por exemplo. Taxonomias? Tipo categoria? Exato. Pense nelas como um mapa do seu site. É a forma como você organiza seu conteúdo em categorias, subcategorias, criando uma hierarquia clara e lógica. Por exemplo, home, serviços, marketing digital, SEO, SEO semântico. Uma estrutura bem definida ajuda os algoritmos a entenderem como as diferentes partes do seu site se relacionam entre si e qual é o escopo geral do seu conteúdo, qual é a sua área de especialidade. E aí, dando um passo além da taxonomia, a gente tem as ontologias. Ontologias. Essa palavra assusta um pouco. Parece complexo, mas a ideia por trás é muito poderosa. Enquanto a taxonomia basicamente organiza em hierarquias, tipo as pastas do seu computador, a ontologia vai além. Ela define o que são as coisas que estão nessas categorias e como elas se relacionam umas com as outras. Ah, como assim? Pensa numa ontologia sobre cinema, por exemplo. Ela definiria que um diretor é um tipo de pessoa que tem uma relação específica, dirige, com o filme.
e que um ator também é um tipo de pessoa que tem a relação atua em com um filme. Ela define os conceitos e as relações entre eles. E essa definição mais formal permite que sistemas de inteligência artificial façam inferências lógicas. Para SEO, mesmo que você não vá construir uma ontologia super complexa e formal para o seu site, só o fato de pensar em como as informações se conectam e estruturar o conteúdo para refletir essas relações já ajuda muito. Ajuda a alimentar bases de conhecimento como o Knowledge Graph do Google. Entendi. Então, se você combina um conteúdo rico em contexto, usa dados estruturados para marcar as informações-chave e organiza tudo isso numa arquitetura de informação clara com taxonomias, você está dando um roteiro muito mais preciso para os buscadores navegarem no significado do seu site. Essa abordagem toda parece bem mais profunda mesmo do que o SEO tradicional focado só em palavra-chave. O artigo até menciona um livro do autor, né? SEO semântico, fluxo de trabalho semântico, que detalha uma metodologia. O que essa metodologia propõe de diferente para o dia a dia do trabalho de SEO? Tem a ver com, sei lá, virar bibliotecário? Não, calma. A ideia não é transformar o profissional de SEO em bibliotecário de jeito nenhum, mas sim pegar emprestado alguns princípios muito sólidos que a ciência da informação, a biblioteconomia, usam há décadas para organizar conhecimento. O fluxo de trabalho que ele propõe meio que inverte a lógica comum do SEO, porque em vez de começar olhando para fora o que os concorrentes estão fazendo, quais palavras-chave estão bombando no momento, ele sugere começar olhando para dentro, para o próprio negócio. Olhar para dentro. Isso. O primeiro passo seria a modelagem de domínio, que é basicamente pesquisar a fundo para entender os conceitos essenciais do seu próprio negócio, do seu nicho de mercado. Quais são os termos-chave? Quais as relações importantes? Quais os processos fundamentais? Depois, com base nesse entendimento profundo, você constrói os vocabulários controlados e as taxonomias que fazem sentido para aquele domínio específico. É como criar um esqueleto semântico para o site. E para projetos maiores, mais robustos, pode até valer a pena mapear as ontologias empresariais, definindo as entidades-chave do negócio e como elas se relacionam. Por exemplo, no e-commerce, produto, fabricante, cliente, características do produto, avaliações. Então a ideia é parar um pouco de correr atrás da última palavra-chave da moda e investir tempo em construir um mapa de conhecimento do próprio negócio para depois refletir isso no site. Exatamente, essa é a ideia. O resultado é você sair de uma criação de conteúdo que é muito reativa, sabe? Correndo atrás do que está em alta. E passar para uma construção mais proativa, de um grafo de conhecimento proprietário. Cada conteúdo, cada página vira um nó nessa rede, conectado de forma significativa aos outros. E isso nos leva direto ao conceito que talvez seja o coração de toda essa história, a solução mais elegante para lidar com a ambiguidade. Que seria, qual é o pulo do gato final? As entidades. Pensa numa entidade como uma coisa ou um conceito, algo que tem uma existência única e identificável no mundo. Uma coisa. Pode ser algo concreto, tipo uma pessoa, Leonardo da Vinci, um lugar, a Torre Eiffel, uma organização, o Google, ou pode ser algo mais abstrato, como uma cor azul, ou um evento histórico, a Revolução Francesa. O ponto-chave é: uma entidade é única. Ela tem propriedades. Leonardo nasceu em 1452, era italiano, pintou a Mona Lisa e ela se relaciona com outras entidades. A Mona Lisa é uma pintura que está localizada no Louvre, que é um museu que fica em Paris. E aí você percebe a diferença crucial. A palavra-chave Da Vinci é super ambígua, né? Pode ser o gênio da Renascença, mas pode ser uma pizzaria na esquina, um colégio, um filme. Verdade. Agora, a entidade Leonardo da Vinci, que em bases de conhecimento como Wikipedia tem lá seu identificador único, que é 762, essa entidade não deixa dúvida, ela se refere àquela pessoa específica, com todos os seus atributos e conexões conhecidas pelo mundo. Então a grande virada dos buscadores, como o Google, foi justamente essa: parar de olhar só para as palavras soltas e começar a entender as coisas que existem por trás dessas palavras. Precisamente, foi um salto gigantesco a transição do Google de um índice que era basicamente baseado em
strings, sequências de caracteres, para um grafo de conhecimento, um knowledge graph, baseado em things, entidades e suas relações. O Knowledge Graph. Isso, quando alguém pergunta para o Google quem pintou a Mona Lisa, ele não está só procurando páginas que contenham essas palavras aleatoriamente. Não mais. Ele identifica as entidades na pergunta, Mona Lisa, a entidade pintura, a relação implícita ali, pintado por, ele consulta o grafo dele, encontra a entidade Leonardo da Vinci conectada à Mona Lisa por essa relação específica e pronto, te dá a resposta direta, muitas vezes sem nem precisar clicar em um link. E isso levanta uma questão importante, né? Otimizar para um mundo que pensa em entidades é fundamentalmente diferente de otimizar só para palavras-chave soltas. Com certeza. Significa estruturar a sua informação de um jeito que o Google consiga entender as coisas sobre as quais você fala e como essas coisas se conectam umas às outras. Na prática, é como aprender a falar a língua do Knowledge Graph. Ao focar em entidades, você está atacando a ambiguidade lá na raiz. Você está fornecendo fatos, relações claras. Isso constrói um SEO muito mais forte, mais resiliente e focado em significado real, não só em truques de linguagem. Nossa, que interessante essa perspectiva. Muda bastante o jeito de pensar, né? Então, para a gente amarrar a nossa conversa, a ambiguidade faz parte da riqueza da nossa linguagem, mas no ambiente digital ela gera ruído e gera problema. Aí o SEO semântico entra em cena com ferramentas para trazer mais clareza, tipo criar contexto usando campos semânticos, usar os dados estruturados como etiquetas para os robôs, organizar informação com taxonomias e até pensar em ontologias. Mas o pulo do gato mesmo, a mudança mais profunda que você está apontando é essa mentalidade de focar nas entidades, nas coisas e não só nas palavras, é isso, né? Exatamente isso. Adotar essa mentalidade focada em entidades não é só mais uma técnica de SEO para agradar o Google hoje. É muito mais sobre construir as fundações para uma web semanticamente mais clara, mais inteligente, mais conectada amanhã. É sobre garantir que o conhecimento que você está compartilhando online seja compreendido da forma mais precisa e inequívoca possível, tanto por nós, humanos, quanto pelas máquinas. Certo. Sim, é um caminho que exige mais planejamento, exige mais estrutura, mais profundidade, talvez, do que a velha caça às palavras-chave. Mas a recompensa, eu acredito, é uma relevância muito mais sólida, muito mais duradoura. É uma comunicação digital que realmente funciona, que entrega significado. E para quem acompanhou a gente até aqui, fica talvez uma provocação final para pensar um pouco. Será que a gente já se deu conta de como essas coisas, essas entidades, já estão moldando as interações que temos com a informação online, talvez sem a gente nem perceber? Como é que entender que o Google e outras plataformas estão cada vez mais focados em conectar fatos sobre entidades reais pode mudar a nossa própria forma de buscar informação, ou até de avaliar a credibilidade daquilo que a gente encontra pela frente na internet? Fica aí a reflexão.